Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Nós estamos às vésperas de Pentecostes. Pedimos a Nossa Senhora, então, que intercedeu pelos discípulos, para que viesse o Espírito Santo no cenáculo pela primeira vez. Interceda também hoje por nós, para que sejamos cheios do Espírito e assim aprendamos a amar nosso Senhor de todo o coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Gente, quem ainda não tem o livrinho Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nós temos hoje mais, então vocês podem adquirir no final, tá bom? Também, quem quiser, acho que tem um pouco mais, né? Ou não, acabou. Não, esse aqui acabou. Vai chegar. Quem quiser pode adquirir na secretaria depois, aquele que eu usei no primeiro dia, que vou usar um pouquinho hoje também, que é esse do Frei Clodovis Boff. Dogmas Marianos, síntese catequético-pastoral. Então, retomando, hoje é o terceiro e último dia desse ciclo aqui da Escola da Fé, com o tema Consagração a Nossa Senhora. No primeiro dia, nós demos alguns fundamentos de Mariologia. Quer dizer, o que a igreja crê e ensina a respeito de Nossa Senhora. No segundo dia, nós falamos mais sobre a devoção a Nossa Senhora, sua intercessão, etc. Hoje, então, é que nós vamos entrar propriamente, e tudo isso, é claro, gente, a gente usou o Tratado da Verdadeira Devoção. Semana passada nós falamos dos verdadeiros e falsos devotos, segundo São Luís Maria Grão de Montfort, mas hoje nós vamos entrar mais propriamente no método de consagração a Nossa Senhora proposto aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, que é o método de São Luís. E por que eu falo o método de São Luís? Porque existem outros. Isso é importante que nós saibamos. Vejam, a devoção a Nossa Senhora é necessária para a nossa salvação? Sim ou não? Vejam, depende do modo como nós dizemos. É possível alguém salvar-se sem ser devoto de Nossa Senhora, evidentemente. Alguém que, por ignorância, não a conhece, não conhece a igreja, e pode salvar-se. No entanto, outro dia eu vi alguém fazer uma comparação com coisa que tem na faculdade. Na faculdade, quem fez faculdade, tem algumas disciplinas opcionais. Né, em algumas faculdades, você escolhe ali. Mas tem umas que são opcionais obrigatórias. Quer dizer, se você não fizer, você não vai se dar bem, apesar de ser opcional. A devoção a Nossa Senhora, a gente percebe que é mais ou menos assim. Por quê? É só a gente olhar para a história dos santos. É só a gente olhar para São João Bosco, por exemplo, Dom Bosco. No final da vida ele diz, foi ela que tudo fez. Só olharmos para quaisquer santos na história da igreja, vamos perceber como amaram a Virgem Maria e se santificaram deste modo. Mais ainda, de modo absoluto, ela não seria necessária. Mas nosso Senhor quer servir-se dela. Quer fazê-la como que necessária para nós. Entende? Então, isso sobre a devoção a Nossa Senhora. Ela se torna como que necessária. Não é necessário, no entanto, que alguém, que todo católico, seja devoto de Nossa Senhora deste modo aqui.
Veja, esse é um modo possível, dentre tantos outros. É um modo possível de consagração a Nossa Senhora, inclusive. Existe, por exemplo, o método proposto pelo movimento de Shansta, que é da Mãe Rainha, né? Existe o método proposto pela Milícia da Imaculada. Cada um tem uma ênfase diferente. No entanto, este método, ele é muitíssimo completo por aquilo que ele ensina, por aquilo que ele propõe e pela sua finalidade. O que tem de próprio nele? Qual é a ênfase principal deste método de consagração a Nossa Senhora? É aquilo que São Luís diz aqui. Vejam, quem tem aí o tratado pode pegar o número 121. Artigo 1º. Uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Virgem Maria, à Santíssima Virgem. Ele define aqui esta devoção. Em que ela consiste? Em que consiste? São Luís diz assim: esta devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de, quer dizer, qual é a finalidade disso? A fim de, por ela, o quê? Pertencer inteiramente a quem? Jesus Cristo. Ou seja, o centro, e não que das outras não seja, mas isso é muitíssimo frisado aqui. O centro desta devoção é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O centro desta consagração a Nossa Senhora, na verdade, é Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, isso está na própria fórmula de consagração. Se você pegar lá no final, alguém pega aí para mim, por favor, alguém que tenha o tratado, pega lá no final a fórmula, é só olhar lá no sumário, para eu ler um trechinho aqui, para eu não precisar abrir aqui. A fórmula da consagração, ela é inteiramente, totalmente voltada a Nosso Senhor. Olha só. Ela começa dizendo: ó sabedoria perene e encarnada, ó amável e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E assim ela corre. E aí lá à frente, depois de prestar adoração a Jesus Cristo, então recorre à Virgem Maria. Recorro, pois, à intercessão e à misericórdia de vossa Mãe Santíssima, Jesus Cristo. De vossa Mãe. Ave, pois, ó Maria Imaculada, sacrário vivo da divindade, ave, rainha do céu e da terra. Então, é a consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Mais ainda, esta devoção, ela é cristológica, quer dizer, tem Cristo como toda a chave de leitura dela, no sentido de que ela tem por base, por fundamento, a encarnação do Verbo de Deus, primeiramente. Cristo se fez homem, nasceu da Virgem Maria e foi obediente a Nossa Senhora e a São José. Cristo lhe foi obediente. Então a encarnação nos abre esta via de irmos até a Virgem Maria. Depois, a redenção de Cristo. E aqui eu gostaria de puxar o gancho que eu deixei no último encontro. Eu terminei o último encontro dizendo que explicaríamos hoje uma expressão que é às vezes mal compreendida, que
Que nós somos o quê de Jesus e de Maria? Escravos. Escravos de nosso Senhor e escravos da Virgem Maria. O que significa isso? Como assim nós somos escravos de nosso Senhor? Gente, nós precisamos ser muito realistas. O fato é que, se não somos escravos de Deus, nós somos escravos de Satanás. Ele nos escraviza através do pecado. Assim estava a humanidade antes de Cristo nos redimir. Nós fomos, diz a palavra, comprados, resgatados por sangue precioso. É isso mesmo que diz a palavra de Deus. Nós fomos comprados como um resgate, como alguém que compra um escravo. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e assim resgatados das mãos do maligno e passamos, portanto, a pertencer a Jesus Cristo. Isso quer dizer que a partir do momento em que você foi alcançado pelo sangue redentor de Cristo, a tua vida não é mais tua. Já não seria mesmo, porque nós fomos criados por Deus. Então, por direito divino, nós pertencemos a Ele. Por direito de criação. Ele nos fez, então nós somos dele. Mas nós nos rebelamos contra o nosso Criador pelo pecado e achamos que poderíamos viver de modo independente. Mas aí quando nós quisemos decretar a nossa independência, a nossa maioridade, nós não ficamos independentes. Nós caímos nas mãos do maligno. Cristo nosso Senhor, então, nos resgatou para o Pai. Nós voltamos a pertencer ao Pai. E Ele mesmo, como Deus e homem, passou a ter direito sobre nós. Ele tem direito sobre as nossas vidas. A nossa vida não é nossa. Isso poderia, para alguém que não conhece a Deus, parecer uma opressão. Mas na verdade não. Acontece que Ele nos ama. Então pertencer a Ele é o melhor que pode nos acontecer. Não existe nada que possa nos fazer mais feliz do que pertencermos a Deus. Na verdade, e você que tem um tratado, pode pegar lá também, mas aqui no número 68 em diante, quem não tem, anota também esses números, porque você pode depois consultar. Porque aqui, gente, a gente não tem tempo de ler muito, tá? Aqui eu vou só dar algumas referências para depois vocês lerem. Aqui está escrito: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. E aí no número 70, eu só citei o 68 para vocês verem onde começa. Mas no número 70, está escrito assim, olha que interessante isso. Há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento ou por livre vontade. E o que São Luís explica aqui? Que por natureza, toda a criação é como que escrava de Deus. E o que significa isso, gente? Por que escravo? Esquece o sentido pesado que nós temos por causa da história. O que é um escravo de outro? É alguém que não tem posse sobre si mesmo. Não tem direito sobre si mesmo. E aqui, essa palavra é mais apropriada do que servo. Um servo seria alguém que vai lá e presta um serviço, mas a qualquer momento, ou quando termina aquele serviço,
pode voltar para a sua vida, ou seja, não pertence àquele para quem está prestando aquele serviço. Só presta aquele serviço, entende? Só faz aquilo. Isso seria um servo. Um servo pode ir embora. Um escravo, não. Um escravo é totalmente do outro. Totalmente. Não tem direito sobre si mesmo. Um escravo é contrário de alguém que é livre. Veja, em sentido pleno e absoluto, toda a criação está nas mãos de Deus. Por exemplo, vejam só, pode o mar de repente se rebelar e dizer: eu vou contra a minha natureza conforme o meu Criador me fez e eu vou fazer outra coisa. Ele pode fazer isso? Não. Ele está totalmente dependente do modo como o seu Criador o fez. Também nós não podemos deixar aquilo de ser aquilo que nós somos. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Mas Jesus veio para nos devolver a vida. Isso, com certeza. Já chego aí. Já chego aí. Mas a senhora consegue ser outra coisa que não a senhora? A senhora consegue, de repente, falar: agora eu vou ser um morcego? Não consegue. Nós somos como Deus nos fez e nós estamos nas mãos dele. Nós não conseguimos nem ao menos adiar a nossa morte. Nós não conseguimos impedir isso, porque a nossa vida está nas mãos dele. Ou seja, por natureza nós pertencemos a Deus. Esse é o primeiro modo como nós pertencemos a ele. Agora, o fato é que ele também nos deu o nosso livre-arbítrio. Jesus também, na verdade. Deus mandou ele, Jesus também. Também. Isso é muito importante que a senhora está dizendo. Porque Jesus está nas mãos do Pai porque quer. Aí vem os dois outros modos. Por constrangimento, São Luís diz aqui, ou por livre vontade. Jesus, ele se faz obediente ao Pai por livre vontade. Por livre vontade ele se faz obediente ao Pai. Os demônios são submetidos a Deus por constrangimento. Eles só podem fazer a pequena medida de mal que Deus lhes permite fazer para que ele tire um bem maior disso. Eles não têm liberdade plena para agir. No final, quero dizer, todos estamos nas mãos de Deus. Mas em que consiste o nosso livre-arbítrio? Consiste em nos colocarmos nas mãos dele livremente ou por constrangimento. Ou seja, revoltados contra ele, mas ainda assim estaremos eternamente nas mãos dele. Percebe o sofrimento de um demônio ou de uma alma condenada? É pensar que pode ser livre do seu Criador, mas no final não é, porque só Deus é totalmente livre. Só Deus é absoluto. Só Deus não depende de ninguém para existir. No final, todos estamos debaixo do governo de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo se colocou livremente debaixo do governo do Pai. Ou seja, na cruz, ele se fez um livre escravo. Livremente, ele se fez escravo da vontade do Pai. Não foi isso que ele fez? Indo até a morte de cruz. Livremente, ele não podia mexer as suas mãos e os seus pés. E assim ele nos salvou. A santidade
e a vida eterna. A vida dos santos consiste em livremente se colocar como escravos debaixo da vontade do Pai. Mas, Padre, Cristo nos deu a vida, nos fez filhos. É verdade. É verdade. Então, aquele que ama não se sente escravo, porque aquele que ama tem em si mesmo a vontade do Pai. Não é constrangido, portanto. Veja, não faz a vontade do Pai por constrangimento. Não. Faz livremente, porque é uma alegria. O meu prazer é fazer a vossa vontade. Meu alimento é fazer a vossa vontade. O santo, portanto, ele não vive mais como escravo, mas como livre, porque ele faz, no final, a sua própria vontade, que é também a vontade do Pai. Mas a gente precisa olhar para nós mesmos. Olhe para você. Eu olho para mim. Os seus desejos são todos, hoje, de acordo com a vontade do Pai, sim ou não? Sim ou não? Você não deseja de modo algum nunca o pecado? Então, seus desejos não são de acordo com a vontade do Pai totalmente. Mas é possível não pecar. É possível, senão não poderíamos ser santos. Então, nós nos colocamos, nos forçamos, digamos assim, a nos colocar debaixo da vontade do Pai, enquanto nós não temos um sentimento totalmente de filhos, para que um dia isso seja um movimento livre da nossa alma, que ama. Quer ver, para a gente entender melhor, uma história da Bíblia. A história do filho pródigo. A história do filho pródigo mostra esses 3 momentos. O filho pródigo, em um primeiro momento, o que ele quis ser? Ele quis ser livre. Imagina, da minha herança aí, eu vou gastar como eu quiser, vou fazer. E o que aconteceu com ele no final? Ele se tornou livre ou escravo? Escravo do pecado. Então, como foi que ele voltou para a casa do pai? Ele voltou para a casa do pai se considerando como filho? Não. Ele voltou para a casa do pai dizendo: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não mereço ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Isso é o que nós chamamos de temor servil. Ele tinha aquele arrependimento de ter ofendido o seu pai por causa de tudo aquilo que ele tinha perdido. Somos nós que não desejamos o inferno, nós queremos a vida eterna. Então nós nos submetemos a Deus como servos, como escravos. Mas o que o pai fez no final? Chamou os empregados e falou: venham, traz anel, traz sandália, traz roupa nova, vamos vestir esse que voltou, que ele é meu filho. E aí ele se tornou filho, porque antes ele se fez escravo. Gente, não somos nós que nos fazemos filhos de Deus, é Ele que nos faz filhos. Nós nos submetemos humildemente a Ele. Nós nos submetemos a sermos seus escravos. E aí, Ele, porque ama, nos faz filhos. É esse o mistério da salvação, é o mistério do amor de Deus por nós. É assim que acontece progressivamente a nossa santificação. Quer dizer, no começo, eu vou sem vontade mesmo. Então, por exemplo, aquele que descobre que a missa dominical é um preceito. E que se ele não vai para a missa dominical, ele vai cometer pecado mortal e pode ir para o inferno. Então ele começa a ir, sem vontade. Quer dizer, ele submete a sua vontade à vontade do Pai. Mas, conforme o Senhor vai o santificando, ele vai aprendendo a amar a Santa Missa. Ele vai aprendendo a amar a Deus. E vai crescendo no coração dele um sentimento de filho. E no final,
só tem amor dentro dele e ele está lá livremente. Por isso, nós devemos sim nos fazer escravos de Deus. Isso em tudo. Para que depois Ele nos vá santificando, mudando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos afetos, os nossos desejos. Nós vamos desejando aquilo que Ele deseja, nós vamos pensando como Ele pensa, nós vamos nos transformando interiormente pela ação do Espírito Santo, e então nós vamos nos tornando cada vez mais filhos. É assim que acontece. Ele tem, portanto, direito sobre nós. Ele usa desse direito de modo amoroso e paternal. Agora, o fato é que Ele não quer fazer isso sozinho. Ele não quis nos resgatar sozinho. Ele não quis nos redimir sozinho. A paixão de Cristo, a sua Páscoa, sua paixão, morte e ressurreição é evidentemente suficiente para nos salvar. Mas Ele quis contar com a nossa cooperação. Vejam só o que diz São Paulo na sua carta aos Colossenses. Eu abri aqui, mas ela fechou. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. Olha que bonito isso. Lembra que semana passada a gente também usou um versículo de São Paulo para falar sobre como nós devemos imitar os santos e imitar a Virgem Maria? Lembra? Sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Aqui nós vamos usar esse versículo de São Paulo para dizer como os santos e de modo muito especial a Virgem Maria participam da obra da redenção. Nossa Senhora pode ser chamada certamente, portanto, de corredentora. Veja o que diz São Paulo. Agora, me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Olha só, São Paulo está dizendo que sofre pelos seus irmãos, que sofre pelos seus filhos espirituais. Como? O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Eu vou ler de novo. Preste atenção. Quem está meio distraído, presta atenção. O que São Paulo diz. Dizendo de outro modo: completo na minha carne, o que falta nos sofrimentos de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Como assim? Falta alguma coisa nos sofrimentos de Cristo? Acontece que Cristo sofre inteiro por nós. A redenção de Cristo foi Cristo cabeça e Cristo corpo. Vou dizer de novo. A redenção que Cristo fez, que Cristo realizou, foi como cabeça, quer dizer, Jesus Cristo mesmo, e como corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Cristo nos redime em si mesmo, ou seja, a cabeça da igreja, e como corpo, que é a igreja. Portanto, na igreja se completa a obra da redenção. Em cada membro da igreja que se associa aos sofrimentos de Cristo. E quem foi a primeira a fazer isso? Quem foi? Quem foi? Maria. Foi ela, foi a primeira a fazer isso. Quando? Aos pés da cruz. Mais do que isso, durante toda a vida do seu filho.
Durante toda a vida, ela estava lá. Nós meditamos isso na Semana Santa, nas 7 dores de Nossa Senhora. Ela estava lá o tempo todo, na fuga para o Egito, na sua circuncisão, em cada momento, em cada pequena dor, Nossa Senhora estava unida a Ele, oferecendo a si mesma e oferecendo o seu próprio Filho ao Pai. São João diz que ela estava de pé aos pés da cruz. Ela, portanto, participa de modo especialíssimo da obra da redenção. Ela se associa totalmente ao sofrimento. Se o apóstolo Paulo pode dizer isso aqui, completo em minha carne, o que falta ao sofrimento de Cristo, quanto mais poderia dizer a mãe dele que estava lá aos pés da cruz e que fazia uma oferta muito mais pura, porque ela é imaculada. Muito mais, de um modo como ninguém mais. Veja, se você pode dizer isso, você pode, você como membro da igreja. Aliás, nisso, todo cristão crê. Os protestantes creem que nós somos um povo sacerdotal, como diz a carta de São Pedro. Quem é o único sacerdote eterno e verdadeiro? É Cristo. Mas nós somos todos um povo de sacerdotes, porque podemos nos unir a Cristo e nos oferecer com Cristo ao Pai, e assim participar da obra da redenção. É aquilo que São Paulo diz: eu sofro por vós. Você pode oferecer os seus sofrimentos pela salvação da sua família. Você pode, pecador que é, oferecer os seus sofrimentos unidos à cruz de Cristo ao Pai, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre, pelo mundo, pelas famílias. Todos nós podemos fazer isso. É o que a igreja ensina os enfermos a fazerem. Os enfermos têm essa missão especial de entregar a sua enfermidade como participação na obra da redenção. Gente, se nós podemos fazer isso, pense no tamanho da participação da Virgem Maria na obra da redenção. Isso é a igreja que ensina. Aqui nesse capítulo, né, nesse livrinho Dogmas Marianos, tem os capítulos sobre os 4 dogmas, e aí tem um capítulo sobre uma possibilidade de 5º dogma. Isso foi bastante pleiteado e discutido, né, que é o dogma da mediação de Maria. O que isso quer dizer? Bom, a palavra de Deus diz que nós temos um único mediador, que é Jesus Cristo. Em que sentido? Ele foi o único que nos reconciliou com o Pai, porque é o sumo sacerdote. Mas Nossa Senhora é uma medianeira junto ao mediador. Quer dizer, ela participa da obra de redenção dele, como nós podemos participar também. Isso significa que ela é, nesse sentido, corredentora. Como em alguma medida todos nós somos, mas ela de um modo muitíssimo, mas muitíssimo superior e especial. Veja o que ele diz aqui, o Frei Clodovis Boff. Ele diz uma coisa que nos faz entender muito bem. Vejam, ele diz: o Concílio Vaticano II ensina que a única mediação do Redentor, né, ele é o único mediador, não é uma mediação fechada,
mas aberta. Não é exclusiva, mas inclusiva. Ela suscita cooperação. Ele opera a nossa redenção. E nós, unidos à Virgem Maria, cooperamos na nossa redenção e na obra da redenção da humanidade. Seguindo um pouquinho mais no raciocínio. Se ela, como mãe, se associou à cruz do seu filho e cooperou para a nossa redenção, e nos foi entregue como nossa mãe. Vejam, o que Jesus fez na cruz? Olha só. Ele nos entregou ao Pai como filhos dele, como filhos do Pai. Não foi isso que ele fez? Nós não tornamos filhos de Deus pela cruz de Cristo, mas ele também, pelo mesmo ato, nos fez filhos da sua mãe aqui na terra, Virgem Maria. Se nós nos fazemos filhos de Deus, nos fazendo da nossa parte escravos dele, também somos feitos filhos de Maria, nos fazendo da nossa parte escravos de Maria. Quer dizer, nos submetendo a ela, que tudo deseja conforme a vontade do Pai. Entende? Eu vou repetir novamente. Lembra, como é que a gente se faz filho de Deus? A gente se faz filho de Deus nos submetendo a Ele como escravos. E assim Ele é que nos faz seus filhos, porque é graça. Assim também, nós somos feitos filhos de Maria, nos submetendo a ela. E por adoção, quer dizer, por graça, nós nos tornamos seus filhos. Quando? Isso mesmo, Nossa Senhora também não quer. Então, quando nos tornamos escravos de Maria, isso é um modo de nós nos fazermos escravos de Deus. Porque ela tudo quer conforme a vontade de Deus. Mas padre, como assim? Mais uma vez, né? Nós não poderíamos ir direto a Deus. Poderíamos, se fosse a vontade dele, mas não foi isso que ele quis. Ele quis que passássemos pela mãe dele. Ele quer, é vontade dele. Quem somos nós para dizer que nós temos que ir por outro modo? Do mesmo modo, nós não poderíamos ir sem os sacramentos para a salvação. Se fosse a vontade dele, nós poderíamos. Ele não precisaria usar os sacramentos para nos salvar, mas ele quer usar os sacramentos. Ele não precisaria usar a Virgem Maria para nos unirmos ao Filho dele, mas ele quer usar a Virgem Maria para isso. Através da Virgem Maria nós temos então, não o único meio, porque como eu disse, é possível que alguém não a conheça e vá até ele, mas certamente o meio mais fácil de irmos até ele. O meio mais fácil. É o que o próprio tratado diz. Número 145 aqui do Tratado da Verdadeira Devoção. Número 145. Lá no finalzinho, no último parágrafo do número 145, diz assim: ó, quão forte e poderoso é para Jesus Cristo
quem está armado dos méritos e da intercessão da digna Mãe de Deus, que, como diz Santo Agostinho, venceu amorosamente o Todo-Poderoso. Quer dizer, pelo seu amor, ela conquistou a Deus para nós. É poético isso, né? Muito bonito. Então, nesse sentido, propriamente, nós nos fazemos escravos da Virgem Maria. Além disso, vejam, poderíamos pensar de outro modo também. Se Cristo conquistou direitos sobre nós pela sua cruz, uma vez que Nossa Senhora se associa de modo perfeito à cruz de Cristo, ela também ganha direitos sobre nós, unida a Jesus Cristo. É isso que nós vemos, contemplando essa obra de corredenção da Virgem Maria. Agora, como é concretamente que isso se realiza? Como é concretamente esta consagração à Nossa Senhora? Tem um sacerdote, um teólogo, que é o Frei Garrigou Lagrange, que escreveu um livro sobre Nossa Senhora, a Mãe de Deus, e ele define assim a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís. Ele diz assim: esta consagração consiste em prometer a Maria recorrer filial e constantemente a ela, recorrer como filhos a ela e de modo constante, e viver em uma habitual dependência dela, depender dela, para chegar a uma união mais íntima com nosso Senhor e por Ele com a Santíssima Trindade presente em nós. A finalidade desta consagração, portanto, é, de modo muito particular, a santificação pessoal. É você se santificar, é você se tornar santo. Quer dizer, você se unir totalmente a Jesus Cristo e se unir à Santíssima Trindade que mora dentro de você. E isso através da intercessão e pelos méritos e a exemplo da Virgem Maria. Percebe que o centro, o fim, o começo de tudo é Deus. É Deus. Até porque tem um outro número muito bonito, que é o número 147 aqui do tratado, que diz assim: ela embeleza as nossas boas ações, ornando-as com seus méritos e virtudes. É como se um campônio, querendo ganhar a amizade do rei, se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã que representasse todo o seu lucro e pedisse que a oferecesse ao rei. Eu vou contar aqui a história que ele conta aqui. O que ele diz que é essa consagração? Ele diz que é o seguinte: imagina que você é um camponês que prometeu ao rei, que é muito bom, que ofereceria a ele naquela colheita toda a sua colheita, todas as maçãs que você colhesse. Mas teve uma praga e você conseguiu colher uma maçã apenas. Então, aquele camponês, você, começa a ficar angustiado, preocupado, dizendo: o que o rei vai pensar de mim? Então tem uma ideia. Eu vou pedir à rainha para apresentar essa maçã. A rainha então coloca as suas vestes bonitas, coloca as suas joias, coloca aquela maçã numa bandeja de prata e diz: rei, meu rei, aqui está a única maçã que foi colhida no teu reino e ela é tua. E aquele rei se agrada, aquele rei se alegra e fica grato por aquela oferta. Vejam, o que nós entregamos a Maria, ela entrega a Cristo.
mas entrega com uma beleza muito maior do que se nós entregássemos diretamente a Ele. Ela entrega sem a embalagem feia dos nossos pecados. Ela entrega aquilo purificado, limpo. Essa rainha não era Eva? É Nossa Senhora. É Nossa Senhora, é a Virgem Maria essa rainha. É a nova Eva. Agora, gente, então, o que é que nós entregamos propriamente? O que é essa maçã? O que é esse fruto que nós entregamos a Jesus pelas mãos de Maria? É tudo o que nós temos, todos os nossos bens. E aqui nós chegamos no modo mais próprio de viver a devoção a Nossa Senhora, a perfeita consagração. Nós entregamos a ela os nossos bens exteriores e interiores. Quer dizer, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Os nossos bens exteriores e interiores para que ela entregue a Jesus Cristo. O que são os nossos bens exteriores? É o nosso corpo, os nossos talentos, os nossos bens mesmo. Seu carro, seu dinheiro, sua conta no banco, suas dívidas, né? Tudo você entrega para Nossa Senhora, tudo pertence a ela, para que por ela pertença a Jesus Cristo. Ou seja, você coloca a serviço dela. É a serviço dela, entende? Os seus bens, o seu carro, a sua câmera, o seu celular. Você coloca a serviço dela e por meio dela a serviço de nosso Senhor. Agora, a grande questão é que você coloca os seus bens interiores a serviço dela. E o que são esses bens interiores? Sim, é aquilo que tem dentro de você, a sua inteligência, a sua vontade, mas você tem alguns tesouros interiores, alguns tesouros espirituais. Você tem os seus tesouros materiais, né? Mas você tem os seus tesouros espirituais. Quais são os nossos tesouros espirituais? Isso está lá no tratado também, mas a gente não vai abrir para ler porque a gente não vai ter tempo para isso. Nós temos 3 tipos de tesouros espirituais. Você pode escrever aí. Né? De onde eles vêm? Eles vêm das nossas boas obras. Pelas nossas boas obras, Cristo não falou para a gente ajuntar tesouros no reino dos céus. Não falou? Como é que nós ajuntamos esses tesouros no reino dos céus? Através das nossas boas obras. Nossa caridade, nossa penitência, nossa oração. Já vai ter a igreja, vai ter minha casa. Eu não sei, a gente precisa... A gente não sabe direito como vai ser. Então, como é que nós juntamos esses tesouros no céu? Através das nossas boas obras. E essas nossas boas obras, elas têm um valor espiritual. Entende? Nós lucramos um valor espiritual através das nossas boas obras. Nós ajuntamos esses tesouros espirituais. Esse valor espiritual das nossas boas obras pode ser de 3 tipos, como eu dizia. É o valor meritório. Meritório vem de mérito. O valor satisfatório vem de satisfação. E o valor, essa é a palavra mais difícil, propiciatório. Vamos repetir? Propiciatório. Isso. Vem de propiciação. O que quer dizer? Súplica, pedido. O que é o valor meritório das nossas boas obras? É o mérito que se adquire diante... O que é mérito, gente? Significa merecer algo. Quer dizer, você merece receber algo por aquilo.
Agora pare e pensa comigo. Quem é o único que, no fim das contas, merece algo diante do Pai? Quem é? Jesus. Somente Jesus Cristo merece algo diante do Pai. Ele merece tudo, porque dele tudo recebeu. Mas acontece que pela graça, pelo batismo, pela graça santificante, a gente se une a Cristo, não se une? Se une ou não se une? Através da graça santificante. Quando, portanto, nós estamos em estado de graça e fazemos boas obras, os méritos de Cristo vêm para nós. Então nós recebemos as graças que nos santificam. E assim a gente vai crescendo diante do céu. O que quer dizer isso? A gente vai merecendo cada vez mais. Quanto mais a gente está unido a Cristo e mais a gente vai apresentando ao Pai em Cristo, pela graça, as nossas boas obras, a gente vai ganhando um lugarzinho melhor no céu, um terreno melhor lá. Isso é verdade, gente. Claro, é uma figura de linguagem. Mas o que eu quero dizer é que o céu não é igual para todo mundo. O céu não é um regime socialista. Não é distribuição igualitária dos bens. O céu não é assim. O céu é meritocracia, depois que nós recebemos a graça. Não é? Quer dizer, em Cristo nós ganhamos esse mérito que nos salvou. Mas alguns podem cooperar mais ou menos com isso. Alguns podem passar na média. E aí chega lá no céu amando pouco a Deus. Ama, mas não ama tanto quanto amaram os grandes santos. Portanto, a felicidade no céu vai ser menor. Entende? Alguém pode ser mais ou menos feliz do que outro no céu. Quanto mais méritos adquiriu aqui neste mundo. A glória da qual vai desfrutar no céu vai ser maior ou menor. Portanto, gente, sabe aquele negócio assim, não precisa de tudo isso. Isso aí é muito, muito radical. Pois é, no final você vai ver a consequência. Se passar de ano, né? Se passar. Isso é bíblico, é o conceito bíblico de galardão. É a recompensa que cada um recebe, que é maior ou menor. Galardão. Então, esses são os méritos. Lembrando, vejam, isso aqui não é, atenção, sobretudo para quem tem mais de um aqui, né, que veio de igreja protestante, etc, né? Isso não é contra a doutrina da salvação pela graça. Pelo contrário, é a graça verdadeira. A graça que nos salva e que nos transforma a tal ponto que nós podemos ser bons e adquirir méritos diante de Deus. Nós podemos verdadeiramente ser bons em Cristo. É o mérito das nossas boas obras, se estamos em graça. Atenção, a alma fora do estado de graça é incapaz de adquirir méritos diante de Deus. Ainda que mate a fome do mundo inteiro. Porque os méritos nos vêm pela graça de Cristo. Não é pelas nossas obras em sentido último. Esse é o primeiro valor das nossas boas obras. Por isso que a gente precisa rezar, é verdade. É verdade. Depois, o segundo valor das nossas boas obras é o valor satisfatório. Satisfatório. O valor meritório, gente, ele não é transferível. Ele é para nós adquirimos para nós. E tem uma coisa muito boa, olha só. Voltando para o valor meritório das nossas boas obras, para os nossos méritos. Se alguém comete um pecado mortal, perde todos os méritos. Mas assim que se confessa, não começa do zero. Todos os méritos adquiridos anteriormente voltam para aquela alma. Quer dizer, volta para a altura que estava antes. Olha que coisa boa que é a confissão. Não é? Não começa do zero.
Isso é muito bom, né? Boa notícia. O que é o valor satisfatório das nossas obras? Está ligado ao purgatório. Quando nós pecamos, nós não adquirimos apenas a culpa pelos nossos pecados, mas as penas também. Quer dizer, o pecado tem consequências espirituais. O pecado deixa cicatriz. Por isso que existe o purgatório. Ainda que alguém tenha se arrependido, se confessado, pode ainda ter marcas do pecado na alma dele. E ninguém entra no céu se não estiver totalmente purificado de todos os afetos pelo pecado, etc. Quer dizer, a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Então, as nossas boas obras servem para satisfazer essa justiça. Assim, nós nos redimimos das nossas penas, mas elas também podem ser oferecidas pelos outros, pelas almas do purgatório. Então, isso é o que nós chamamos de indulgências. Então, por exemplo, alguém reza o terço diante do Santíssimo Sacramento. Pode oferecer aquilo por si mesmo, receber indulgências por aquilo, ou seja, ter as suas penas redimidas, ou oferecer por uma alma do purgatório, ou pelas almas do purgatório em geral. É o valor satisfatório das nossas boas obras. Se alguém ganha uma indulgência plenária e oferece por uma alma, se de fato é uma indulgência plenária, aquela alma é imediatamente liberta do purgatório e entra no céu. Tamanho o valor satisfatório daquela boa obra. Terceiro tipo de valor das nossas boas obras é o valor propiciatório. O que quer dizer? A intercessão. Nós rezamos, oferecemos boas obras, penitências, e isso chega ao céu como súplica a Deus. É importante esse valor porque ele se mantém ainda que nós não estejamos na graça. Senão, uma alma em pecado mortal não adiantaria ela rezar. A alma em pecado mortal, veja, se perde o valor meritório da sua oração, mas não o valor propiciatório. Quer dizer, a sua oração continua sendo ouvida por Deus, ainda que não seja tão agradável a Deus. Por isso que ele pode rezar, deve continuar rezando, não deve desesperar. Tudo isso para dizer, esses são os valores, os bens espirituais que nós entregamos a Nossa Senhora. Como? Os nossos méritos não pertencem a nós, pertencem a ela. O que isso significa? Que ela vai guardá-los como mãe. Vai guardá-los, de modo que o demônio não os roube. E ainda que alguém perca esses méritos pelo pecado mortal, Nossa Senhora, se essa pessoa se mantém unido a ela, rezando a ela, se mantém vivendo a sua devoção a ela, ela não permitirá que este se perca para sempre. Tem uma frase muito bonita: um servo de Maria nunca perecerá. Quando você vai no santuário, já foi no santuário da Mãe Rainha? Já foi? Se você for no santuário da Mãe Rainha, todo o santuário da Mãe Rainha, ele é do mesmo jeitinho, né? Aquela capelinha, não é? Já viu? Eu vou pegar aqui a foto. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Aqui, esse santuário aqui, né? Essa capelinha aqui. Não dá para ver, né? Mas quando vocês forem, vocês vão ver lá que tem uma frasezinha em latim: Servus Mariae nunquam peribit, que quer dizer, um servo de Maria nunca perecerá. Por quê? Os seus méritos não pertencem a ele, quer dizer, não estão debaixo dos seus próprios cuidados, estão sob os cuidados de Maria, estão sob o manto dela, para que o demônio não roube, portanto, a tua salvação. Agora, o que significa entregar a ela
O valor, então, o primeiro valor meritório é isso. O valor satisfatório das suas boas obras. Quer dizer que todo valor de indulgências que um consagrado a Nossa Senhora ganha, não é para si, e nem ele escolhe para quem aplicar. Entrega a Nossa Senhora para que ela disponha do melhor modo possível. Entende? O valor satisfatório das suas obras. Quer dizer, por exemplo, chega o dia de finados. Não tem a indulgência plenária de finados? Não tem? Então, alguém pode ir lá no cemitério, cumprir aquela boa obra e oferecer aquela indulgência pelo seu tio falecido. Um consagrado a Nossa Senhora não vai fazer isso. Vai cumprir aquela obra do mesmo modo, mas vai entregar a ela. Não vai oferecer por esse ou por aquele. Porque sabe que não sou eu que sabe quem mais precisa. É ela que sabe como melhor aplicar isso. Então eu entrego para ela todo o valor satisfatório das minhas obras. E não é para mim, não é para minha família, simplesmente é para quem ela quiser. E São Luís, sabendo que alguém poderia pensar, mas então não vou fazer isso não. Porque se eu quiser oferecer pelo meu pai, ele não vai sair em prejuízo? Ele respondeu isso, sabia? Ele mesmo respondeu, dizendo: vejam, não é crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízo por nos termos devotado e consagrado sem reserva ao serviço de nosso Senhor e de sua Mãe Santíssima. Seria fazer uma injúria ao poder e bondade de Jesus e Maria, que saberão muito bem valer os nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando nosso crédito especial ou por qualquer outro, nosso crédito espiritual ou por qualquer outro meio. Quer dizer, Nosso Senhor e Nossa Senhora são pura bondade. Não vão abandonar você e a sua família. Mas você, por outro lado, vai manifestar sua confiança na vontade e na bondade de Deus que se manifesta através da materna intercessão de Nossa Senhora. E por fim, o valor propiciatório das nossas obras. Significa que as nossas orações agora serão para que, primeiramente, em primeiro lugar, Nossa Senhora interceda por quem, pela causa que ela sabe que é necessário. Para que ela faça, pela sua intercessão e poder de Deus, aquilo que ela sabe que é necessário. Vejam, é confiar totalmente nas nossas orações nela. E não significa, eu não preciso ler lá, mas ele também diz, não significa que você não pode rezar pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu padre, não. Mas que nas suas orações você confia tudo a ela. Você une a sua intercessão à intercessão dela, que como mãe, a mãe, gente, não sabe melhor do que os filhos o que o filho precisa? Sabe ou não sabe? Vocês que são mães, não é verdade? Imagina ela. Então isso é confiar a ela todos os nossos bens exteriores e interiores, materiais e espirituais. Nós não somos mais nossos, nós pertencemos a ela e por ela a Jesus Cristo. Agora, como concretamente viver isso? Ou seja, quais são as práticas? As práticas necessárias para viver essa consagração. Então, também nós temos as práticas interiores e exteriores. Nós entregamos a ela os nossos bens materiais e espirituais.
e temos práticas interiores e exteriores. O que são as práticas interiores? As práticas interiores é o modo, a disposição como nós vivemos a nossa vida. Entende? É mais do que fazer tal novena. É o espírito com que se vive constantemente. Então, as práticas interiores da consagração consistem em fazer todas as coisas com Maria, em Maria, por Maria e para Maria. Fazer todas as coisas com Maria, em Maria, por Maria e para Maria. Todas as coisas. Aqui eu não vou explicar um por um, tá? Vocês podem ler lá no tratado depois, a partir do número 257. Todas as coisas quer dizer todas as coisas mesmo. As coisas mais ordinárias da vida. É habituar-se a se unir a ela. E por ela a Jesus Cristo. E as práticas exteriores. Lembrando que as práticas exteriores só fazem sentido se for com aquele espírito interior. Senão elas são mortas. A principal prática exterior, adivinhem qual é? O rosário, certamente. É impossível um consagrado a Nossa Senhora que não ame o Santo Rosário, que não reze o terço. É impossível. Temos algumas outras práticas também indicadas. Existe a coroinha de Nossa Senhora, que é indicada aqui no tratado. Depois, para aqueles que forem fazer a preparação, a gente vai falar mais a respeito dessas coisas, tá? Dessas coisas mais práticas. Em que consiste a coroinha de Nossa Senhora? É uma oração simples, na qual nós meditamos 12 excelências, 12 grandezas de Nossa Senhora. Depois, ele também indica o jejum aos sábados, também é indicado. Não é que tem que fazer, que é obrigatório fazer tudo isso, tá? Mas são práticas exteriores possíveis. Por que o sábado? Porque é o dia dedicado a Nossa Senhora. Mas existe uma prática exterior que nos prepara para a consagração. São os exercícios preparatórios. Como é que se faz esse exercício preparatório? Em primeiro lugar, deve-se escolher um dia para fazer a consagração. É a primeira coisa. Escolher um dia. Mas como que eu escolho esse dia? O ideal é que seja um dia de uma festa mariana. Mas, gente, tem tantos títulos de Nossa Senhora diferentes, né, que quando você quiser vai ter dia. Dias da Senhora Aparecida, por exemplo. E tem, inclusive, deixa eu indicar para vocês, um aplicativo. Um aplicativo para celular, aí, quem tem Android, chamado, acho que tem para iPhone, não sei, também não sei, chamado Consagração à Virgem Maria. Alguém já conhece esse aplicativo? Já? Esse aplicativo é muito bom. E olha só, quando você abre esse aplicativo, o meu está meio lento aqui para abrir. Quando você abre esse aplicativo, tem... Você tem o seu aí? É o meu celular. Tem um calendário com diversas datas de possíveis de festas marianas e quando é que você começaria a sua preparação
para dar os dias. Então, primeiramente, você escolhe lá aquele dia. E aí, um mês antes, você vai fazer os exercícios preparatórios que estão indicados aqui. Como são esses exercícios? Então, nos 12 primeiros dias, tem aqui os exercícios pedindo a graça do desapego do mundo, de suas pompas, vaidades e distrações. Porque o espírito do mundo é contrário ao espírito de Cristo. Então, nos 12 primeiros dias, tem esses exercícios espirituais, quer dizer, orações, meditações, para pedir diariamente esse desapego do mundo. Lembra que eu falei que essa consagração é para nos levar à santificação pessoal? Então, você vai pedir para se desapegar do espírito do mundo e se unir a Jesus Cristo. Depois, nas 3 semanas seguintes, então você vai se dedicar às orações propostas por São Luís, conforme está aqui. E assim chega ao dia preparado para isso. É importante, se puder, fazer uma boa confissão antes de se consagrar. Mas tudo isso nós vamos, para aqueles que desejarem fazer a consagração, orientar durante o acompanhamento do grupo. Uma coisa sumamente imprescindível aqui de dizer. Gente, São Luís diz isso aqui também em determinado ponto. O objetivo é a santificação pessoal. Mas isso não significa que para se consagrar a Nossa Senhora você precisa ser santo. Não. Você tem que desejar ser santo. Ser consciente de que Deus te chama a isso. Seja como for que está a tua vida. Deus te quer santo, Deus te quer santa. Se Ele quer, é porque você pode. Deus não chamaria ninguém ao impossível. Você pode ser santo. Agora, não é necessário. Por que é importante dizer isso? Porque alguém poderia dizer, nossa, é muito para mim, né? Eu não estou nesse nível. Que nível, gente? Que nível? Você quer ser santo? Você quer lutar contra o espírito do mundo? Você quer fazer parte desse exército de Cristo, como diz ele também? Nós citamos isso acho que no primeiro dia. Se você quer, se você tem o desejo e está disposto ao sacrifício por isso, no caminho, Nossa Senhora como mãe vai te educando. Nós nos consagramos a ela justamente para isso. Senão não nos precisaríamos. As pessoas que se consagrariam a nós. Mas nós nos consagramos a ela justamente porque nós somos pequenos. Somos pecadores. Mas queremos deixar o pecado. Não. Então, nós vamos formar então um grupo com aqueles que desejarem, para fazer a consagração a Nossa Senhora no dia 27 de junho. Então, nós precisamos fazer aí um dia para dar o start disso. Como que vai ser? Nós vamos fazer um grupo no WhatsApp, e aí diariamente nós vamos ali dar as orientações, etc. Então, é importante, gente, que quem quiser, leia esse livrinho. É importante ler. Porque aqui eu falei o mínimo do mínimo. Teria muito mais coisas para dizer. E aí nós marcamos um dia aí para iniciar esse grupo, para se consagrar no dia 27 de junho, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá? Então, eu gostaria de saber se alguém agora tem alguma dúvida, alguma pergunta. Mesma coisa. Quem quer renovar, quem já fez a consagração, mas quer renovar, se pode participar do grupo? Pode. Não tem problema se você fez a sua consagração, por exemplo, no dia, dia Rosa Mística, né? 13 de julho, eu acho.
e quer agora passar para o dia 27 de junho, não tem problema. Né? Pode também, né, fazer no seu dia normalmente, fazer sozinho, também não tem problema. Tá? Então, quem vai renovar também é convidado a participar. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deus permite que o diabo faça coisas ruins para os seus filhos. Deus ama os seus filhos. O senhor quis dizer com isso? Bom, não existe nada que aconteça nesse mundo que não seja permissão de Deus. Nada. Esse é o mistério do mal. Por quê? Deus não é todo-poderoso? É ou não é? Ele não poderia impedir todo o mal de acontecer se ele quisesse? Então, vejam, por exemplo, não precisa nem pensar no diabo. Basta pensar, por exemplo, nessa tragédia que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Deus não poderia ter impedido se ele quisesse? Sim ou não? Agora, ele não nos ama? Então por que ele não impede? Já viu um quadro de tapeçaria? Eu estive lá nos museus vaticanos, né, recentemente, e tem lá uns quadros de tapeçaria enormes. Enormes, gigantes mesmo, lindíssimos. Já viu um quadro de tapeçaria como é? Lindo, aqueles desenhos maravilhosos. Se você vira do avesso aquele desenho, o que você enxerga? Nada, você enxerga uma coisa totalmente desfigurada. O que nós vemos aqui nesse mundo é o quadro de tapeçaria do avesso. Nós enxergamos de modo parcial e desfigurado o mistério da providência de Deus. Mas quando nós estivermos diante dele, quando nós estivermos diante do outro lado, a gente vai ver o quadro do outro lado e nós veremos como em tudo estava presente a bondade de Deus. De modo misterioso, de modo que aqui nesse mundo a gente não consegue compreender. Mas, de tudo, Deus pode tirar um bem maior. E, vejam, basta pensarmos, Deus sabe de tudo, pode tudo, e é bondoso, amoroso. Veja, pode ferir a nossa mente de pensar isso, mas se fosse melhor que não houvesse tido aquele desastre no Rio Grande do Sul, no fim das contas, Deus não teria impedido? Teria. Se fosse melhor, para quê? Claro que não é se fosse melhor para as famílias continuarem tendo as suas casas. Claro que não é se fosse melhor para que o Brasil fosse mais rico, ou seja lá o que for, ou para que mais vidas sobrevivessem. Não. É se fosse melhor para que mais pessoas se salvem. A conta, a matemática de Deus, a equação dele, é para que o máximo de pessoas possível alcancem a salvação. Tudo ocorre. E todo mal que é permitido, só é permitido porque daquilo Deus pode tirar um bem maior. E no final das contas, o saldo vai ser positivo. É por isso que não faz sentido a gente reclamar da vida. Não faz sentido. Não. Por exemplo, ela está dizendo, né? Todo esse movimento de solidariedade. Talvez muitas almas estejam sendo salvas com isso. Né? Então, isso é só o que a gente consegue ver. Mas no final, tem muito mais coisas que nós só veremos quando estivermos diante de Deus. Né? E assim também, na medida que Ele permite que o demônio haja nesse mundo através das tentações. Ele só permite a medida que pode ser aproveitada para a nossa santificação. Só isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Da consagração, eu conheço pessoas que foram católicas, se consagraram a Nossa Senhora e agora assim está completamente ao contrário do que foi feito na consagração dela. Essa pessoa ela está em estado de pecado mortal?
Não sei porque eu não conheço o caso. A pergunta dela é: alguém que se consagrou a Nossa Senhora e depois se perdeu totalmente. Bom, mudou de religião e tudo mais. Veja, é impossível. Isso é importante dizer, gente. É impossível dizer que uma pessoa está em pecado mortal. Impossível. Eu posso dizer que ela está objetivamente numa situação de pecado grave. Mas o que é o pecado mortal? É o pecado grave mais a plena consciência da pessoa e um total consentimento, uma liberdade total. E a consciência e a liberdade dela, só Deus vê. Né? Então isso eu não consigo ver. Mas é perfeitamente possível alguém se consagrar a Nossa Senhora e ir para o inferno. Isso não é garantia de salvação. Né? É perfeitamente possível. Né? Porque não é um amuleto, não é uma superstição, né? Não é um salvo-conduto para sair por aí tendo, né, vida louca. Sim. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu queria então, gente, só fazer uma observação. Até ia falar no começo, mas acabei me esquecendo. Semana passada, a gente falou a respeito de algumas aparições, algumas devoções, etc. Né? Curiosamente, né, passaram-se alguns dias, 13 de maio, que foi segunda-feira. Segunda-feira, não sei se alguém viu, mas o bispo lá de... Como que chama? Lá de Anguera, lá. O bispo da Arquidiocese de Feira de Santana, o arcebispo da Arquidiocese de Feira de Santana, se pronunciou, acredito que pela primeira vez, oficialmente, a respeito das aparições de Anguera. E advertindo os fiéis sobre os perigos, né, dela. Então, até semana passada não tinha, né, em tantos anos, uma palavra oficial, e agora tem uma palavra oficial contrária. Né? Então, só confirma aquilo que nós dizíamos semana passada. Né? Então, e essa carta pastoral vocês podem encontrar no site da Arquidiocese de Feira de Santana, quem quiser. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Amém. Então, gente, quero terminar dizendo o seguinte: independentemente se você vai fazer a consagração pelo método de São Luís agora ou não, né? E eu encorajo a fazerem, né? Mas independentemente disso, amem Nossa Senhora, porque quanto mais a amarmos, mais amaremos Jesus Cristo. São Luís diz assim no tratado, ele diz: o Pai quis que Cristo viesse a nós por meio de Maria. Ele também quer que nós vamos a Cristo por meio dela. Quero também indicar mais 2 livros. Esses 2 livros são muito bons para ensinar a amar Nossa Senhora. Porque eles não são técnicos, eles são de meditação. Quer dizer, são para você meditar nas virtudes e na vida de Nossa Senhora. Um deles se chama A Vida de Nossa Senhora e o outro se chama As Virtudes de Nossa Senhora. Ambos são do mesmo autor. É o Dom... Um se chama A Vida de Nossa Senhora e o outro As Virtudes de Nossa Senhora. Ambos é assim: Vida de Nossa Senhora, meditações. O outro, As Virtudes de Nossa Senhora, meditações. O autor é Dom Ildefonso. Ildefonso. É da editora Cultor de Livros. Cultor de Livros. Tá? Então,
é uma indicação apenas, né? Porque ele vai te ajudar a rezar. Você que, né, várias pessoas já disseram para mim que, padre, eu tenho dificuldade assim em ser próximo de Maria. Esse livro pode ajudar muito, porque ele não vai explicar coisas, ele vai contar a história dela. Essa é a vida de Nossa Senhora. Vai contar como ela foi grandíssima em todas as virtudes. As virtudes. Quer dizer, são para a gente aprender a admirá-la. Esses 2 livros. Tá? E são muito, muito bons mesmo. Ajudam muito na oração. Esse aqui vai chegar mais essa semana, só adquirir na secretaria paroquial. Não, é só vir na secretaria e comprar. Esse aqui eu não lembro quanto tá. Não lembro. Mas ele não é caro não, é mais barato do que esses aí, que ele é fininho. Esse aqui é os dogmas marianos. Amém? Vamos ficar em pé então para encerrarmos. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.